7h09, bom dia, começa aqui na Rádio Cailita FM o nosso encontro nesta metrópole, hoje segunda-feira, dia 26 de outubro, é isso, de 2020, se aproxima aí o dia 15, né, que é um feriado nacional, é também aniversário da Filarmônica 15 de novembro cabense, e é dia que os eleitores vão às urnas para eleger prefeitos e vereadores. A gente encerra hoje, segunda-feira, a nossa série de entrevista. O candidato que seria amanhã desistiu da candidatura. E a gente encerra hoje, segunda-feira, porque no nosso calendário seria de 19 a 27. Mas como o candidato Elias Gomes desistiu, a gente encerra hoje com Tadeu Anjos a nossa série de entrevista aqui na Rádio Cailita. A gente sabe que dos 7 candidatos, apenas 5 vieram, e eu espero que a nossa emissora tenha dado uma contribuição à democracia, porque é através deste instrumento democrático que já que o guia é 10 minutos, o tempo é muito curto, né? E aí aqui o candidato tem pelo menos aí 1 hora para poder conversar com a sociedade, falar de suas propostas. Isso é muito importante. Agora são 7 da manhã, 7h11, lembrar o candidato e aos ouvintes que a nossa primeira pergunta, aliás, o tempo cedido ao candidato, os 5 minutos, é para que ele se apresente, ele possa dizer à população por que é que ele é candidato e apresentar também a sua vida, né, para que as pessoas conheçam melhor o perfil do candidato. Cada pergunta que eu fizer dentro do tema são 3 minutos para cada resposta. E no último, a participação do ouvinte, 10 ouvintes, né, como a gente fez com os demais. Vamos fazer a pergunta do ouvinte, que a Stephanie já está atenta, e a Solange Lima. Você já pode ligar a partir de agora, fica tranquilo, 3521-3002 ou 3006. Usar também o nosso WhatsApp, que é o 85499334. E tem gente fazendo pela própria live. E aí a Stephanie vai aqui adotando o nome da pessoa e a pergunta, e a gente vai interagindo com o ouvinte e também com o candidato a partir de agora. São 7h12, Tadeu Anjos, muito obrigado por estar aqui conosco, por respeitar o eleitor, que esse é um espaço democrático, e aí você, quando vem para cá, você não vem fazer nenhum favor nem para a emissora e nem para a minha pessoa. Você vem cumprir o papel da democracia, em respeito ao eleitor que está do outro lado, seja ele jovem ou adulto, mas que está atento. Você aí tem o tempo para fazer a sua saudação e dizer por que é candidato. Tem 5 minutos, Tadeu. Bom dia. Bom dia, Batata. Bom dia, Stephanie aqui, que está nos ajudando aqui. Bom dia, Adrian. Minha candidata a vice-prefeita, Valdete Albuquerque, com quem eu tenho a honra de estar ladeando esse processo eleitoral, essa candidatura a prefeito do município do Cabo. Batata, o eleitor vem sendo desrespeitado há muito tempo na cidade, e eu não poderia de forma alguma deixar de vir aqui. Não pela relação pessoal que eu tenho com você, mas pela relação que toda pessoa que se dispõe a ser líder político no nosso município, no nosso país, precisa respeitar as instituições que são tão importantes. A mídia, a imprensa, uma imprensa livre, é importantíssima. E esse trabalho é um trabalho que engrandece o Estado Democrático de Direito. Então não poderia deixar de vir aqui, né? E nossa candidatura, Batata, e a conversa que nós iremos ter aqui vai ser uma conversa de muita sinceridade, né? É preciso colocar para o eleitor porque eu sou candidato a prefeito, porque passei aquele tempo como vereador. Muita gente dizia, se você fosse candidato a vereador, teria uma eleição mais garantida e tudo mais. E eu acho que a gente precisa tirar essa mentalidade de pensar a eleição e a disputa do processo eleitoral como se fosse um processo apenas de que você estivesse concorrendo a um cargo. Isso não é um cargo, isso é um espaço político, um espaço onde nós vamos representar os interesses e a defesa da população. Então, assim, quando eu olho no nosso município um prefeito que foi preso, que por ter desviado 92,5 milhões de reais
do Fundo de Previdência do município. Esse dinheiro saiu da Caixa Econômica Federal, foi para uma instituição financeira sem lastro nenhum. O tipo de investimento é um tipo de investimento que não estava previsto, não é? Colocaram boa parte desse dinheiro em investimento de risco. O prefeito recebeu 4 milhões de reais em propina. Tudo isso é dito pelo Ministério Público Federal, numa ação muito bem feita, numa denúncia muito bem feita, que decorreu de uma transação, de uma operação policial da Polícia Federal. Nós estávamos na Câmara de Vereadores, nós pedimos uma investigação muito correta, uma investigação respeitando o princípio da presunção de inocência, mas era preciso que a Câmara fizesse uma investigação correta. A Câmara não fez. Para mim, os vereadores que não assinaram a CPI, que foi proposta por mim, prevaricaram, entendeu? E chega no processo eleitoral, o vice-prefeito, o atual vice-prefeito, que agora é candidato a prefeito, que não teve o respeito de vir aqui, Batata. Ele não veio para cá, mas também naquela época ele deu o guarida a Lula Cabral. E aí, quando a gente chega nesse processo, parece que nada disso aconteceu e que nós estamos vivendo um processo eleitoral sem nenhum tipo de constrangimento para ninguém. O que o cara falou lá atrás, hoje ele diz e está tudo certo. A minha candidatura, eu que sou advogado, filho natural do Cabo, nascido e criado nesse município, tive a oportunidade de servir esse município por 43 dias, quando um vereador, dentre tantos outros, tiveram um mandato suspenso por desvio de recursos, por uma operação que foi posta, que nós tínhamos 4 vereadores colocando funcionário fantasma, e aí decidi ser candidato a prefeito. Construímos uma frente de 52 candidaturas, com mais de 60 candidatos, por conta das candidaturas coletivas. Instituímos um plano de governo que ainda está sendo concluído, registramos no TRE, mas agora, Batata, nesse exato momento, nós temos uma reunião marcada para finalizar ele, porque o processo é um processo de debate. Então vamos retificá-lo no TRE, para que as pessoas saibam todo o calhamaço de proposta que nós criamos, que debatemos para o município da cidade do Cabo de Santo Agostinho. Eu quero dizer a todos vocês que eu sou um candidato a prefeito para debater a cidade de forma profunda e denunciar esse absurdo de candidatos a prefeito que querem vir à cidade, não por um aspecto de dizer quais são os graves problemas que o município tem, mas que querem passar com suas grandes estruturas se fosse um Fla-Flu. A gente já encerrando esse tempo aí de 5 minutos, o senhor teve aí. Agora vamos às perguntas dentro dos temas que o senhor já tem conhecimento, para que os ouvintes possam avaliar quais as suas propostas. A começar, o senhor falou aí que está fechando para apresentar ao cartório eleitoral as suas propostas, mas aí eu acredito, né, que a gente pode falar sobre o assunto. Dentro do meio ambiente, qual é a proposta, Tadeu? Vamos lá. O município ele tá numa situação de total abandono. Nós temos problemas na saúde, nós temos problemas na educação, mas o meio ambiente ele é quem mais sofre. Nós temos uma cidade que não há uma divisão espacial democrática da cidade. A cidade ela tem um adensamento urbano muito concentrado, não é? Os locais, os territórios que pode haver uma expansão urbana, ela não há uma política, certo? Para que os filhos do Cabo possam comprar, não é, suas propriedades, ter direito à terra. E o que é que acontece? A cidade começa a inchar. Com esse inchaço, nós começamos a destruir, por conta dessa expansão desordenada, o nosso parque florestal. Nós não temos uma política também de proteção dos nossos rios. Nós somos exportadores para a região metropolitana de água. Nós precisamos preservar a nossa mata ciliar. E isso não ocorre no município do Cabo. Para que a gente possa pensar o Cabo como um todo, Batata, a minha proposta
que a gente trabalhe na perspectiva de rezonear a cidade. A cidade precisa crescer para a área da usina Bom Jesus. Uma atividade empresarial que representa 0,5% do PIB apenas e abarca a maior parte do território do Cabo, ele precisa ser revisto. Tadeu, você quer tomar a terra do usineiro? Óbvio que não, mas a gente vai aumentar essa área urbana, o que era para se pagar o imposto em relação à parte agrária, vai ser pago o IPTU, e aí ele vai ser forçado, do ponto de vista financeiro, a fazer loteamentos, e 5% disso vai ser para a área de habitação popular, e nós vamos poder pensar a cidade, rezoneando a cidade. Aí, Batata, quando você fala, Tadeu, por que esse rezoneamento é tão importante? Porque nós vamos colocar e nós vamos proteger as matas ciliares do nosso município, e nós vamos poder desconcentrar esse adensamento populacional que está indo para o parque metropolitano que fica nas praias. Nós precisamos verdadeiramente cuidar de criar agentes ambientais para a proteção do nosso meio ambiente. Nós precisamos criar um plano municipal de coleta seletiva, que é importantíssimo para o município do Cabo de Santo Agostinho. Nós precisamos dar um tratamento melhor ao nosso lixo, e nós precisamos criar uma cultura. Candidato, o tempo foi embora. Agora são 7h21, a gente está conversando aqui com o candidato Tadeu Anjos, aqui na Rádio Calheta, dentro da série de entrevista promovida pela emissora. Um assunto também que é um assunto que não é do Cabo, é um assunto nacional e internacional, e que foi muito falado nesse 2020 com a pandemia, que é o mundo animal pets. Qual é a sua proposta, candidato? Nós temos 2 candidatos a vereadores. Eu quero mandar um abraço a todos os candidatos a vereadores do nosso município. Nós temos 2 candidatos a vereadores nossos que trabalham na perspectiva da defesa animal. Nós assinamos uma carta de compromisso. É uma vergonha, na verdade. Nós estamos precisamos mudar a nossa mentalidade, e as campanhas eleitorais, por exemplo, Batata, com fogos, soltando fogos de respeito grande. Animais morreram por conta dos fogos, certo? Nós vamos instituir uma lei municipal que proíba fogos de grandes estampidos, como se fala, não é? Mas mais do que isso, nós precisamos ter uma política de controle da população animal, mas na verdade não daquela que mata, mas daquela que protege, daquela que acolhe. Fazer um hospital, nesse momento que a cidade está carecendo de um investimento maciço e pesado na área de saúde, talvez não seja possível. Mas a gente tem um compromisso de criar no município do Cabo Castramóvel, certo? Centro de acolhimentos, restabelecer o centro de zoonose, está ali abandonado, como diversas coisas no município estão, e nós vamos, tenho certeza, trabalhar nessa perspectiva, na perspectiva de que seja uma pauta principal o respeito aos animais, e principalmente a gente precisa mudar a cultura, né, do tratamento. Eu vi um vídeo um dia desse onde tinha uma menina pisando no pescoço de um animal. Nós temos animais abandonados na cidade de Garapu, que é denunciado todos os dias. Nós precisamos ter uma malha na cidade como um todo de agentes que possam observar esse tipo de coisa, possam acolher os animais do nosso município. Então, assim, como proposta principal, é trazer o castramóvel, é ter uma unidade que acolhe os nossos animais, e aí nós iremos sim pensar em ter uma clínica veterinária municipal para acolher os animais e tratar os animais, certo, em situação de rua. Agora, é preciso, eu não posso dar o tempo que isso vai acontecer. O castramóvel é no primeiro ano. Essa clínica veterinária municipal, talvez ela aconteça no final do governo, que é uma grande preocupação da gente. O prefeito diz que vai fazer, aí pega e passa 4 anos, faltando 3 meses para a eleição, ele pega e começa a fazer as coisas. Isso aí é um absurdo, e a gente não quer fazer assim. O governo, ele será
perene no município do Cabo, e os protetores e os defensores da causa animal, tenho certeza que terão um candidato, terão um prefeito que irá tratar esse tema com muito cuidado e com muito candidato. Candidato, a gente encerrou já essa pergunta aí. Agora são 7h24, a gente quer fazer uma outra pergunta e um tema também importante que é discutido no Brasil todo, é o tema mobilidade urbana. Qual é a sua proposta para o Cabo de Santo Agostinho, que se tornou a metrópole? Primeiro é preciso integrar o Cabo como um todo, Batata. Sim. Nós temos uma cidade enorme, com mais de 400 quilômetros quadrados. Nós temos uma cidade que tem uma zona rural extensa, e nós temos um povo na zona rural totalmente abandonado. Esse prefeito não é ruim apenas porque ele desvia recursos do erário público, né, como bem diz o Ministério Público Federal. Ele é perverso porque ele condena as populações rurais a ficarem isoladas, tanto do ponto de vista da mobilidade urbana, do escoamento da sua produção, como também na comunicação. As pessoas não têm uma internet de qualidade, as pessoas não têm um serviço de telefonia também de qualidade. Nós temos a PE 37 e a PE 39, que será uma obrigação nossa trazer esse tema para o governo do Estado. O governo do Estado ele precisa fazer a requalificação dessas duas estradas estaduais, para que nós possamos integrar a cidade como um todo, evitando que o cidadão ele saia num ônibus precaríssimo para vir para a cidade. Outra coisa, diminuir a quantidade, o preço da passagem. O cara vem de Arariba, paga uma passagem de R$6 num equipamento totalmente sem a mínima condição de dar o tratamento do serviço de qualidade. Então, a ideia é integrar a cidade com essa ideia de rezoneamento do município. Nós iremos trabalhar na perspectiva de investir de forma a nós termos os diversos modais. Nós precisamos colocar na nossa cidade ciclofaixas em todos os cantos do nosso município. A expansão urbana que vai acontecer vai nos propiciar a perspectiva que a cidade cresça de forma ordenada. Então nós vamos trabalhar nessa perspectiva. O tratamento com o taxista e o tratamento com o Uber, ele também será diferenciado. Nós estamos pensando numa perspectiva de, ao invés de termos um contrato que é muito duvidoso no município, esse contrato de locação de veículos, nós podemos muito bem começar com um projeto piloto, utilizando o taxista e regulamentando o Uber também, para ver a perspectiva de utilizar também esse profissional. Então é essencial que a gente possa dar esse tratamento no município do Cabo a uma mobilidade melhor. E aí tem uma perspectiva, eu acho que o tempo não vai dar para a gente falar, mas é muito rápido para concluir, Batata. Sim. Nós precisamos pensar o seguinte, que eu não posso ter uma linha superavitária como é a de Gaibu e ter uma linha deficitária e elas duas não estarem integradas numa mesma licitação. Eu preciso trabalhar com essas duas linhas estando juntas. Então, a empresa que irá ter que levar o cidadão do centro do Cabo para Gaibu, ele vai ter que pegar também o cidadão do centro do Cabo para Arari. Candidato, o tempo foi embora. Agora são 7h, 7h28, a gente conversa aqui no estúdio com o candidato Tadeu Anjo, falando de suas propostas. E um outro assunto aqui que eu perguntei aos demais candidatos é referente à moradia. A gente sabe que é um déficit muito grande, muita gente anda em busca de sua casa própria. Qual é a proposta, candidato, para a moradia do Cabo? Eu chamo de moradia popular, né? Eu acho que facilitou a parte que eu coloco com clareza, que isso vai ser uma prioridade da gente, discutir o rezoneamento para que a gente possa de fato democratizar a cidade. Então, quando a gente conseguir fazer essa expansão urbana, não é? E aí, lógico, o empresário, o proprietário de terra, ele vai ter a possibilidade dele de poder fazer os loteamentos
5% dessa habitação vai ter que ser destinada para moradia popular. E aí a gente vai conseguir ter uma área muito grande para que nós possamos dar habitação para a população. Eu irei criar a Secretaria Municipal de Habitação e de Regularização Fundiária. Primeiro, para ter uma política eficaz, prioritária, para que o cidadão cabeça ele possa sair do aluguel, para o cidadão que mora nos mais diversos rincões do município, de Palafique, de Casa de Taipa, ele possa ser retirado dali e ser colocado numa habitação digna, com mobilidade, com água, com saneamento básico. Nós temos a meta de fazer nos 4 anos de 1.000 a 2.000 habitações. Fazendo isso, a gente também vai fomentar a geração de emprego e renda. Isso, para mim, é uma prioridade. Nós temos 4 candidatos na nossa frente que são ligados a movimentos de moradia popular. Então, isso é uma prioridade do nosso plano de governo, isso é uma prioridade nossa no município do Cabo. As mulheres do município, as mães do nosso município, elas precisam ter a condição, porque a maioria são chefes e são quem comandam, quem sustentam suas famílias com muita dificuldade. Ela não pode colocar a carga do aluguel, que é uma carga tão pesada, para ainda ter que despender e ter que levar um mínimo de dignidade para sua família. Então, assim, a habitação é uma prioridade nossa. Nós iremos fazer isso com muita tranquilidade. A regularização fundiária para a gente é importantíssima também. Bairro como o bairro de São Francisco, Charnequinha, Charneca, não há o título de propriedade. E quando a gente não tem esse título de propriedade, a gente não as pessoas, inclusive, estão fora de algumas benécias do sistema financeiro, que eles poderiam captar investimentos, né, para que possa melhorar a sua moradia, ou possa ter condição de empreender. Então a gente precisa trabalhar na perspectiva da regularização fundiária, e a nossa meta é universalizar a regularização fundiária no nosso município. Nós iremos começar a zerar essa vergonha. A Prefeitura do Cabo há muito tempo deve isso, tanto na área de habitação quanto na área de regularização fundiária, ao povo do município do Cabo. Agora são 7h32, a gente está só aqui, colocar uma vinhetinha nossa aqui. Passando a limpo, a hora da verdade. De volta aqui pela Rádio Calheta, 98,5 no seu rádio. O candidato de hoje, encerrando essa série de entrevistas, Tadeu Anjos, aqui na nossa emissora. O senhor falou agora há pouco aí na questão do emprego. E a próxima pergunta é saber qual é a sua proposta para o desenvolvimento econômico da cidade, na geração de emprego e o incentivo, né, às empresas, porque trazendo empresa vem emprego para a cidade. Por favor, candidato. Eu queria ter 10 minutos para falar sobre isso, mas vamos lá. 3 minutos, Eu sei disso. Primeiro, dizer à população do Cabo que nós iremos respeitar o município do Cabo de Santo Agostinho nas suas potencialidades econômicas. Segundo, o respeito ele precisa ser para o comerciante e para o comerciante ambulante. O controle urbano é importante no município, mas tratar sem dignidade o povo não dá. O prefeito colocou um capitão do mato, eu posso dizer assim, para cuidar do controle urbano, que humilha, coloca a guarda municipal, coloca a polícia para humilhar os comerciantes ambulantes do município do Cabo. Então isso tem que deixar de existir em primeiro lugar. Nós temos que dar uma requalificação ao mercado de trabalho para essas pessoas. Mas colocando essa questão da parte de geração de emprego e renda, nós precisamos, Batata, utilizar o orçamento público municipal para gerar emprego. Nós temos 3 ações que serão essenciais. A primeira, nós iremos zerar a área de contenção de encostas no município do Cabo. Nós iremos realocar, nos 4 anos, 25 milhões de reais para fazer todas as áreas de contenção de encostas do município. Segundo, nós iremos construir de 1.000 a 2.000 habitações populares em 4 anos. Isso vai aquecer a indústria da construção civil, isso vai gerar emprego e renda. Terceiro, nós vamos respeitar uma lei federal que determina que, no mínimo,
30% da merenda do município ela deve ser comprada à agricultura familiar. Isso não é respeitado. O Lula Cabral não respeita nada. Não é? Não respeita o povo, não respeita as leis. A gente vai começar a respeitar isso. E queremos ampliar isso. Né? E a justificativa é que não tem cooperativas de agricultores. Nós vamos formar essas cooperativas de agricultores no município do Cabo. Então essas 3 ações, elas irão ser fundamentais para em 4 anos, de forma rápida, nós possamos gerar emprego e renda no município. Agora tem uma questão que é fundamental. O Cabo precisa ter um ambiente de negócios. Nós precisamos, Batata, e você aí é especialista nisso, nós precisamos deixar o povo do Cabo empreender. Nós precisamos deixar o comerciante do município empreender. Porque tem uma cidade de fantasia, não é? Que o povo do Cabo conhece, que nós sabemos que para abrir uma empresa no município, muitas vezes o empresário ele se depara com um gestor municipal que cobra propina e coloca todo tipo de dificuldade para que as pessoas abram seus negócios. Nós iremos fazer um ambiente de negócios aonde a população cabense que quer empreender, o empresário que quer empreender no município do Cabo de Santo Agostinho, ele possa, Batata, ter condição de abrir o seu negócio sem imaginar que vai ter um gestor cobrando propina. Isso a gente não vai aceitar, isso a gente não vai admitir, certo? Nós iremos colocar órgãos, estabelecer órgãos e instituições que de forma impessoal possam dar o tratamento adequado ao empresário. Não é gestor negociando com o empresário. É uma Câmara que possa tratar de forma clara quais são os incentivos que podem ser dados para o município. Agora são 7 da manhã, são 7h36. Um outro assunto que preocupa a sociedade cabense, e que final de semana foram aí vários homicídios assustando a sociedade. A minha pergunta é: qual a sua proposta para gerar tranquilidade aos cidadãos cabenses? Primeiro, quando a gente estabelecer uma gestão no município e a gente conseguir começar a gerar a chave da economia e fazer com que o nosso município ele possa fomentar a geração de emprego e renda, os níveis de violência eles vão diminuir muito, não é? A segunda questão que o município precisa colocar é dar condição ao guarda municipal para que ele possa atuar junto com a polícia, certo? Fazendo o trabalho ostensivo e de inteligência, assessorando a polícia militar. É importantíssimo que a gente possa dar um tratamento diferenciado à guarda municipal. Mas nós não podemos também admitir que nós temos uma política de segurança pública classista, aonde o combate à violência só vai se dar no jovem negro da periferia do Cabo. Há um recorte racial no problema da violência, há um problema periférico na violência. Se você olhar os índices, você vai ver que são as pessoas com maior índice de vulnerabilidade social e econômica que são vítimas da violência no município do Cabo. Então, dar oportunidade de condições é fundamental para a gente acabar com essa cultura escravocrata e racial que é a herança do nosso município, Batata. Então, sim, como é que nós vamos fazer? Estabelecer escola de tempo integral no município do Cabo para o ensino fundamental, certo? Universalizar o acesso à creche no município do Cabo, certo? Para que as creches também sejam de tempo integral e a gente possa ter uma política de cultura, esporte e lazer de forma perene no município. O plano municipal de cultura, ele precisa ser implantado no município, que foi aprovado na última gestão, e o prefeito Lula Cabral não respeita os agentes de cultura no município. Passaram-se mais de ano e ele não recebeu. Foi feito um protesto no município no dia 7 de setembro para que ele pudesse receber esse manifesto como pressão para que ele pudesse botar o plano municipal de cultura para funcionar
Então, assim, pegar os 2 centros sociais urbanos, o daqui de Pontos Cavalhos, criar um centro de juventude para que os nossos jovens possam estar inseridos. Investir na cultura, no esporte e lazer, para a gente é fundamental. Nós não iremos virar o jogo somente com polícia. É com educação, é com geração de emprego e renda, é com cultura, esporte e lazer. E também, pessoal, é tendo cuidado do dinheiro público não ir para o ralo da corrupção, como está acontecendo nesse governo. Agora são 7h40, eu tenho uma pergunta, o senhor já adiantou aí, mas está aqui na nossa programação, na nossa pauta enviada para a Justiça Eleitoral, e eu não posso fugir dela. O senhor falou um pouco aí de educação, mas dentro do tema educação, o que é que o senhor pode fazer mais? Qual é a sua proposta para a sociedade? Esse tema era para ser 20 minutos, mas vamos lá, tentar ser o mais rápido possível. Primeiro, nós iremos instituir creches em todo o município. O prefeito só fez 2 creches e ainda assim a creche não é de tempo integral. Ele é um maquiador, Batata. Ele faz grandes estruturas, certo? Para dizer que, como as escolas modelos, grandes estruturas e tal, que não funcionam, certo? Todos os anos, de 2 em 2 anos, nós vemos aí que as nossas, pela quantidade de recursos que nós temos, as nossas notas no IDEB, elas não são a contento. E aí o que é que falta? Falta, em primeiro lugar, fazer concurso público para professores. Segundo, equiparar o salário do professor que entra como seleção simplificada por contrato temporário, certo? Com professor efetivo. O contratado recebe hoje apenas R$ 1.400, sendo desrespeitado o piso nacional. Terceiro, o cabo precisa pagar mais ao seu professor. Nós iremos instituir o piso municipal do magistério, pagando 15% a mais do piso nacional. Ah, Tadeu, isso é possível fazer? Nós iremos arrecadar 4 bilhões nos próximos 4 anos. Então é preciso que a gente entenda que se um estado pobre como o Maranhão, ele conseguiu dar um piso estadual, o município do Cabo pode dar um piso municipal para os nossos professores. Outra coisa, política municipal de formação continuada. A Fachuca será um centro onde nós iremos fazer com que haja uma oferta de curso para todos os servidores públicos municipais na Fachuca. Então, os professores eles terão sempre curso de formação continuada e nós iremos poder colocar recurso na Fachuca para que o nosso servidor público, inclusive os professores, eles possam verdadeiramente ter formação continuada. E aí, pessoal, o que é fundamental, as escolas que serão construídas não serão do tamanho dessas escolas modelos. Nós teremos equipamentos bons, nós teremos equipamentos também que não se gaste tanto, porque nós precisamos tirar parte desse recurso que vai para a obra de cal e cimento e colocar para melhorar a qualidade do serviço de educação. E aí, trabalhar a perspectiva de escola de tempo integral é fundamental para a gente. Quando a criança ela entre de manhã, tanto nas creches, e sai à tarde nas escolas, eu posso, além de dar um melhor acompanhamento à nossa juventude, eu posso inserir as mulheres no mercado de trabalho, porque é muito complicado para as mulheres elas poderem tentar trabalhar um trabalho formal, né, de carteira assinada, e não ter, porque não tem acesso exatamente a deixar seus filhos, né? Ok. Agora são 7h, são 7h43. Aqui no estúdio a gente conversa, encerrando essa série de entrevistas com o candidato Tadeu Anjos. Um outro tema também, que é um tema internacional e que é discutido agora justamente na política, que é a indústria 4.0. Qual é a sua proposta, Tadeu? Educação, mais uma vez, na pauta. Nós temos uma cidade que foi a primeira cidade, o primeiro parque industrial do Nordeste, na gestão do governador Cid Sampaio, não é? Nós nos desindustrializamos e não estávamos preparados. E aí foi feito o colégio industrial aqui no município para qualificar a nossa mão de obra. Vilas foram instaladas, como a Vila Social Contramucambo, né, que é Vila Dr. Manuel Clementino Cavalcante, que era a Vila Contramucambo. E aí
nós temos outro ciclo de desenvolvimento que foi exatamente graças ao governo do presidente Lula, com as obras do PAC, com a refinaria, com o estaleiro, estabelecendo aqui uma indústria importante, que é a indústria petroquímica. E nós não tínhamos mão de obra sequer para estabelecer a construção dessa indústria. E nós estamos agora entrando às portas, não é, de uma nova era tecnológica que está sendo acelerada por conta da crise da pandemia, quando as pessoas começam a trabalhar mais remotamente e nós agora precisamos utilizar os smartphones e a inteligência artificial do nosso cotidiano. Parecia uma coisa distante e vai estar muito mais próxima. Então, o que acontece, Batata? Por exemplo, para explicar à população. Nós temos hoje minha profissão de advogado. Tem escritório que tem 50, 60 advogados, não é? Fazendo petições o dia todo, entra à noite, vara à madrugada muitas vezes, e aí tem escritório que contratou um serviço de inteligência artificial, onde se coloca os dados, se coloca os problemas, quando vê, sai a petição pronta, sai o recurso pronto. Isso vai diminuir uma quantidade da força de trabalho muito grande, e o cabo precisa estar antenado a isso. E aí, quando a gente fala que a educação dos nossos jovens ela deve ser uma educação de tempo integral, ela, para a gente, é fundamental que essa parte, depois das 4 horas que se tem, né, de ensinar português e matemática, os nossos jovens eles possam ter acesso às novas tecnologias. Porque a linguagem da Revolução 4.0 não é mais o português, o inglês, é o algoritmo. Então a gente precisa levar para essa população essa nova forma, essa nova linguagem. Trazer para as novas gerações isso, investir na ciência e tecnologia para a gente vai ser imprescindível. E o local onde a gente pode fazer isso são nas nossas escolas. Então, assim, esse tema é um tema essencialmente de educação. E isso para a gente é fundamental. Não dá para a gente imaginar que a revolução não vem. Ela vem e vai vir definitivamente. Ok. Agora são 7h47, a gente conversa aqui com o candidato Tadeu Anjos, encerrando assim essa série de entrevistas aqui na Rádio Calheta. E a próxima pergunta que eu quero fazer é um tema também polêmico, que todos discutem, todos falam, que é saúde pública. Qual é a sua proposta, candidato? Vamos lá, não dá para falar só das propostas, é preciso historiar o que está acontecendo no município do Cabo. O prefeito pegou o município com mais de 32 unidades básicas de saúde e hoje o funcionamento de 20 ainda com muita precariedade. Nós temos um problema grave, e aí eu assisti um candidato que inclusive desistiu aqui, que a proposta dele era construir 4 UPAs municipais. O prefeito do Cabo, de forma irresponsável, ele quer enganar a população dizendo que vai construir Hospital da Mulher e Hospital do Idoso. Os hospitais do município do Cabo já não funcionam a contento. Lula Cabral teve o disparate de pegar um vereador que perdeu o mandato, que não tem experiência nenhuma na área de saúde, que é o irmão Del, e colocou ele para administrar um equipamento de saúde lá em Ponto dos Cavalhos. Isso é só pensar em eleição. Isso a gente primeiro precisa acabar e pensar em gestão. Qual é a minha proposta? A minha proposta é não, nesse momento, nós não vamos trabalhar na perspectiva de construir hospitais. Um hospital ele deve para ser construído e colocar para funcionar e ter a manutenção dele no primeiro ano, a gente deve ter aí em torno de 20 milhões de reais, certo? Se a gente pegar todo esse recurso e colocar nas unidades básicas de saúde, nós temos condições de ampliar as unidades básicas de saúde, dar a perspectiva que haja uma cobertura de 100% da população, porque nós precisamos universalizar, porque isso está disposto na lei do SUS, no Sistema Único de Saúde, isso é claro. É papel do município cuidar das unidades básicas de saúde e ficam os candidatos o tempo todo dizendo que vão construir hospital, construir hospital, construir hospital. Muita gente fala isso, Batata. Eu fui na mista, cheguei lá, me deram um dipirona, um Plasil, que eu estava com dor, melhorei, vim embora para casa, no outro dia eu fiquei doente de novo. Mas esse é o papel do hospital. O papel do hospital é resolver a emergência. Quando você volta para casa, no outro dia você tem que procurar um ambulatório. Então,
Então, assim, nós precisamos equipar os nossos ambulatórios. Então, qual a minha proposta? É garantir que tenha médico, medicamento, dentista e oculista em todas as áreas. Nós vamos criar, certo, o programa de saúde da escola, aonde os jovens das escolas eles não precisem ir para o equipamento do bairro, e sim ser tratado diretamente na escola. E aí, a mista, para a gente, ela será ampliada, será reformada, e nós iremos para a gente atender a população em cirurgia de média complexidade, Batata, para acabar com essa verdadeira safadeza de vereador do município, pegando nossas mulheres, certo? As mulheres do município do Cabo, levando para outras áreas, para outras cidades, para fazer cirurgia de laqueadura de trompa, de mioma, de vesícula e tudo mais. Então, essas são as nossas propostas. Temos muito mais propostas para a saúde, mas infelizmente o tempo... encerrou o tempo já. Vamos passar agora para as perguntas. A gente está por ter que encerrar o programa. A gente tem aqui algumas perguntas que chegaram para o candidato a prefeito. Está aqui, né? A sua assessoria já viu que a gente colocou aqui no pote. E vamos começar aqui as perguntas que chegaram para o candidato. Deixa eu ver aqui a primeira. Albani Mário da Coab. Sendo prefeito, como serão as políticas públicas para a pessoa com deficiência e a pessoa idosa? Essa é a pergunta do Luiz Mário da Coab. O senhor tem 2 minutinhos para responder, por favor, candidato. Luiz Mário ou Albani? Albani. É Albani Mário. Eu que errei. Albani Mário da Coab. Tem quantos minutos? 2 minutos. 2 minutos. Albani, primeiro mandar um abraço para você e para todas as pessoas da Coab. Quando nós pensamos a questão do rezoneamento urbano, da requalificação e de pensar a cidade como um todo, nós pensamos em fazer com que os espaços urbanos eles se deem de forma democrática. Tanto para as mulheres, que tem um grande problema no município, para nós, Batata, é muito fácil. Nós caminhamos pela cidade de camiseta, de bermuda, andamos a qualquer hora do dia, nós não temos problema nenhum. Mas ocupar o espaço público sendo mulher é muito difícil. É cantada, é violência, é gracinha, entendeu? Até nos vagões de ônibus, nos vagões de trem e de ônibus, dos ônibus, isso acontece. Então, assim, ter uma cidade pensada para nós darmos acessibilidade às pessoas com deficiência, para a gente é imprescindível. Nós iremos estabelecer as calçadas, certo, de forma uniforme. Nós precisamos dar esse tratamento. Nós precisamos que o transporte público ele seja adaptado para as pessoas com deficiência também, porque para a população de uma forma geral, às vezes a gente andar numa calçada, ela é muito simples. Mas vá na Coab, como Albani é morador de lá, vá na Coab. Imagine um cadeirante andando ali na rua 55, do lado esquerdo. Como é que ele consegue andar ali? A gente precisa uniformizar as calçadas, não é? E nós precisamos dar toda a perspectiva de que o transporte público ele seja adaptado para atender as pessoas com deficiência do nosso município. Ok, a gente tem aqui uma outra pergunta de um outro ouvinte para o candidato Tadeu Anjos. Deixa eu ver de onde que vem essa pergunta aqui, para a gente poder formular. É o Pedro da Rua da Saudade. Sendo prefeito, quais serão as políticas públicas, de novo, né, para com os idosos também na área da saúde, pois exames específicos aqui no Cabo são demorados. Por favor. Eu tive um lapso que só falei da pessoa com deficiência. Eu vou trabalhar na perspectiva também da questão do idoso. Eu acho que o idoso a gente precisa trabalhar sobre 3 aspectos. Primeiro, a parte de saúde. Eu vou até ter uma possibilidade maior de tratar a questão do tema de saúde. Com o investimento nas unidades básicas de saúde, nós precisamos também trabalhar uma outra questão, que é a marcação de consulta e de especialistas. As mulheres hoje fazem um exame preventivo e estão recebendo, Batata, 1 ano depois o resultado desse preventivo. Eu escuto isso diariamente nos meus debates, nas minhas reuniões. Então a gente precisa, quem é o seu Pedro, né? Pedro, da Rua da Esperança, da Rua da Saudade. Qual é a minha proposta? A proposta é zerar as filas
de, de marcação de consulta e zerar as filas de marcação de especialista. E dando prioridade ao idoso. Nós vamos acabar com a influência dos vereadores, certo? Nessas centrais de marcação de consulta de especialista. A gente tem que acabar com isso. A gente tem que dar um tratamento uniforme para isso. E os investimentos, eles precisam ser aumentados. É como eu digo, ao invés de nos preocuparmos em colocar recursos para a construção de hospital nesse momento, que seriam importantíssimos, nós precisamos cuidar desses problemas. Né? Não adianta fazer o hospital e na hora da pessoa fazer o exame, de fazer o tratamento, ela não tem condição. Então, para o idoso, a primeira questão é essa, e priorizar o atendimento e o acesso do idoso. O segundo é ter atividades de lazer. Nós precisamos criar centros de idosos para os idosos no município do Cabo, com áreas de lazer. Como vamos ter o centro da juventude? Nós precisamos montar e equipar áreas, praças, para dar perspectiva de lazer e cultura para os idosos do município do Cabo de Santo Agostinho. A próxima pergunta aqui é da... Eu entendi muito bem aqui. Porque o pessoal colocou aqui, Joana Mesquita Coab. Políticas públicas para os jovens, como cursos profissionalizantes e lazer. O que você vai fazer para a falta de medicamento e exame? Mesma coisa, a mesma pergunta, exames demorados. Ela fala a falta de medicamentos e políticas públicas para os jovens, concursos. Vamos lá, vou tentar ser mais direto, porque de fato 2 minutos. O tempo é... Vamos lá. Política para a juventude. Eu sou um candidato a prefeito, que fui 4 vezes candidato a vereador e sempre defendi a bandeira da juventude. Qual é a nossa perspectiva? Investimento na área de cultura, esporte e lazer. Eu não posso pensar no município do Cabo com uma escola de música apenas. Nós precisamos ter várias escolas de música dentro da própria escola, certo? E a escola de música lá de Hilau Pimentel, ela precisa ser um centro de referência. Ela precisa ser aumentada e ampliada para atender os jovens que, quando têm acesso, né, à teoria musical, eles querem, de fato, aprofundar. Mas toda a juventude, ela precisa ter a oportunidade de ter acesso à área da teoria musical, como do teatro, como de outras manifestações culturais no nosso município. Nós precisamos dar igualdade de oportunidades à nossa juventude. E ter investimento perene na área de cultura e esporte no município é importantíssima. Então, os equipamentos de cultura e de esporte, eles precisam ser resgatados. Veja que vergonha o prefeito gasta mais de 20 milhões de reais na Praça 9 de Julho, tem um teatro ali, o teatro não foi implantado, aquela praça, ela é a cara do descompromisso do governo Lula Cabral, com a juventude, com o povo cabense, certo? Até o hospital de campanha que foi colocado lá, o dinheiro saiu, né? A gente sabe por onde. Então, nós temos uma política perene e eficaz para a juventude na área de cultura, de esporte, de lazer e de educação. A gente colocou a parte de educação. Cultura é ampliar os equipamentos de cultura, botar para funcionar o que não está funcionando. E esportes é ampliar as escolas, colocar as escolas para as atividades esportivas no município do Cabo de Santo Agostinho e gerar emprego e renda para a nossa juventude. É importantíssimo, isso passa por qualificação profissional. Candidato, o tempo foi embora. A gente tem aqui mais 2 perguntas para encerrar a nossa entrevista. A gente tem aqui a Érica Cândido. Quais as propostas para os autistas do município? Aqui no Cabo não temos um espaço municipal para fazer as terapias dos autistas. Por favor, candidato. Érica Cândido. Érica, muito obrigado pela pergunta. É exatamente essa questão quando falei em pensar o Sistema Único de Saúde de forma responsável. É aquela coisa. Hospital, onde a gente precisa ter centros, né, onde a gente precisa ter unidade básica de saúde, então não tenha dúvida de que esses centros serão estabelecidos na nossa gestão. Você tem um compromisso nosso. Qual é a grande questão? Nós temos uma prefeitura que ela não tem política de saúde nenhuma para a cidade. Nós iremos implantar isso, porque nós temos uma população de autistas que cresce a cada dia no nosso município.
nós precisamos, de fato, colocar essa sua ideia para funcionar. Na verdade, eu não tenho aqui, sabe, Batata, aqui dizer qual é a nossa ideia, qual é a nossa proposta. Eu só tenho aqui que formar, de fato, o compromisso que nós iremos estabelecer centros para que pessoas com autismo, pessoas com deficiência, ela possa ter condição de fazer seus tratamentos por meio de equipes multidisciplinares, passando por terapeutas ocupacionais, por fisioterapeutas, entendeu? Trabalhos psicológicos, tudo isso a gente irá fazer na nossa cidade, e tenho certeza que vocês não terão um prefeito que irá pegar um recurso tão vultuoso como o Lápio Cabral pegou nessa pandemia e fez 2 hospitais, que um nem funcionou e o outro nós sabemos que nem as UTIs funcionaram. A gente está encerrando aqui o programa. Eu tenho aqui só uma pergunta para fazer ao candidato ainda, né, que é referente ao JP Filho. Assim, bom dia, Tadeu. O que você vai fazer é a mesma pergunta, já tá, a terceira pergunta com o mesmo tema, que é a questão do idoso na nossa cidade quando for eleito. O idoso está em alta, né? Porque é a terceira pergunta que ele faz focada aí no idoso. Mas é fundamental, porque pela nossa análise, pela análise demográfica do nosso país, nosso país está envelhecendo. Quando nós temos uma população jovem, nós precisávamos investir muito em saúde, em educação e em saúde, né, para a juventude e qualificação profissional. Com a fase adulta, quando nosso país vai envelhecendo, o investimento ele precisa ser alterado. E nós deixamos de fazer a base há décadas, que era investimento em educação. E aí o que acontece? Nós, além de fazermos investimento em educação, geração de emprego, a gente precisa cuidar do nosso idoso. E aí o seguinte, nós iremos ter todo o cuidado do mundo para cuidar do idoso do município do Cabo. A perspectiva de ter uma cidade democrática, com uma mobilidade urbana mais democrática, irá beneficiar o idoso, certo? Nós termos calçadas, espaços públicos, para que as pessoas possam se movimentar de forma a não ter risco de acidentes. É também outra coisa que vai beneficiar o idoso, mas nós temos que pensar também, Batata, o nosso idoso está mudando a característica. Nós não temos mais um cidadão de 70 anos de idade numa cadeira de balanço, não é? Nós estamos conectados com o mundo, nós precisamos gerar emprego e renda também para o idoso. O idoso que está aposentado, nós precisamos fazer com que ele vire empreendedor. E essa é a nossa potencialidade, essa é a característica do povo cabeça, de empreender. Então, assim, os trabalhos de fomentar o empreendedorismo no município, ele vai ser fundamental, mas ele irá também trazer o idoso para essa política pública. Eu quero aqui, agora são 8h02, eu quero agradecer aqui ao candidato Tadeu Anjos, né, que vê aqui o espaço. É um espaço democrático, onde o cidadão tem vez e voz, né? Eu tratei aqui todos os candidatos de maneira igual, né, com perguntas, os temas todos foram iguais, cada um que falou, né, dentro das suas propostas, o que pensa para o Cabo de Santo Agostinho. Encerrando essa série de entrevistas, eu quero agradecer aqui aos internautas e aos ouvintes, né, que estiveram atentos e que contribuíram dentro da democracia com as suas perguntas. A gente encerra por hoje, assim, essa série de entrevista. Amanhã o nosso programa volta à normalidade, com a informação, a participação do ouvinte, trazendo ainda orientação para o eleitor, né, quanto ao processo eleitoral. Mas eu quero, Tadeu, agradecer a você pela sua vinda aqui e dizer que você tem 3 minutos finais para deixar a sua mensagem para a população cabense, a partir de agora, contando 3 minutos, por favor. Eu quero agradecer a você, Batata, agradecer a toda a sua equipe por estar fazendo essas entrevistas. É muito importante elas. Fazer o debate é importantíssimo. Mas eu quero fazer uma convocação à Rádio Calheta FM, um desafio à Rádio Calheta FM. É necessário que o dia 15, antes do dia 15 de novembro chegar, é necessário
que nós possamos fazer um debate com todos os candidatos a prefeito. E essa rádio, que é uma rádio histórica para a democracia cabense, ela precisa assumir essa vanguarda. Eu sei das dificuldades, Batata, mas é imprescindível que a gente tenha um debate com Lula Cabral e com Queco. Porque eu acho que o eleitor ele precisa saber que tem outros candidatos, ele precisa saber que tem outras propostas, e ele precisa entender o perfil dos candidatos. Eu poderia falar as propostas mais bonitas do mundo aqui, mas se eu não pudesse colocar a minha biografia para ser analisada para a população cabense, certo? Eu não seria candidato. E nós temos hoje no município do Cabo, infelizmente, uma situação política que envergonha o povo. O sentimento que nos fez ser candidato a prefeito foi a indignação de ver as pessoas que sempre disputaram eleições para prefeito no Cabo, certo? Sem um mínimo de credibilidade. Nós temos um prefeito que surrupiou, segundo o Ministério Público, os recursos públicos do nosso município. Nós precisamos fazer uma análise e desnudar isso aqui, pessoal. Ele goza do princípio da presunção da inocência, eu sei que ele goza, mas ele recebeu 66 mil votos. Ele deveria ter vindo à praça pública, ele deveria ter vindo para a rádio e explicar que história é essa de ter recebido 4 milhões de reais em propina para tirar 92 milhões de reais de um fundo de previdência que estava na Caixa Econômica Federal para levar a prostituição, Deus sabe lá de onde. Ele precisa colocar para a população aqui porque ele abandonou os postos de saúde. Ele precisa dizer à população daqui que porque ele preferiu construir grandes prédios de escolas modelo, ao invés de fazer um modelo de educação que possa resgatar a nossa juventude e dar oportunidade a todos os jovens do nosso município. Nós precisamos ter essa clareza no município do Cabo. A população precisa saber, pessoal, que história é essa? Que o Queco do Armazém, que deu toda a guarida do mundo, agora vem para a praça pública dar uma de oposição. Oposição somos nós da Frente Democrática. Eu quero agradecer a todos vocês por terem nos ouvidos. Eu tenho propostas para o município, mas eu tenho uma vida limpa e libada. Eu quero fazer o debate com o Queco do Armazém, eu quero fazer o debate com o Lula Cabral, com os outros candidatos. Nós estamos na rua, nós estamos na luta. Quero convocar você, que está pensando em votar branco, Lula ou nem em votar, que vá para a urna e vote. Que a única forma da gente tirar Lula Cabral e Queco, que é uma coisa só, é indo para a urna e votando diferente, e votando 65. Muito obrigado, Batata, e está aqui o desafio lançado para nós fazermos um debate. Ok, a gente encerra o nosso programa de hoje, encerrando também a nossa série de entrevistas aqui pela Rádio Calheta FM 98,5. Obrigado aos ouvintes, obrigado aos internautas que estiveram com a gente. A gente volta amanhã com a nossa programação normal, após o Guia Eleitoral, que é 10 minutos. A gente começa às 7h10. A você uma ótima semana. Eu continuo dizendo, acredite em Deus, acredite na vida, pois a vida é um milagre. A gente volta amanhã pela Rádio Calheta.